mais VO2 é igual a mais longevidade. Você morre menos se o seu VO2 for melhor. Não foi um ensaio clínico randomizado, então a gente não tem certeza se é causal, mas tem alguns poréns que nos indicam a causalidade. Primeiro, é um efeito escadinha dose dependente. Quanto melhor o seu VO2, maior é a sua chance de sobrevida. Quanto menor, pior. Então, indica causalidade porque tem uma escadinha de dependência. Dose dependente. Segundo, toda pesquisa médica e científica indica que exercício físico faz bem para a saúde. Então, existe uma plausibilidade biológica nisso. É diferente falar que olhar a cor verde aumenta a vida. Você vai falar, pô, mas qual que é a plausibilidade biológica disso? Terceiro, a gente tem dados mostrando o inverso. Um VO2 muito ruim aumenta a mortalidade. Então, a gente tem alguns indicativos que indicam causalidade. E nós poderíamos afirmar que mais VO2, mesmo sem ter ensaio clínico randomizado, pode aumentar a sua sobrevida de forma causal. Sim. Né? E o VO2, assim, para deixar claro para talvez quem não explicar para a galera o que é VO2. Quem não mexe com essa área e tudo, cada vez mais as pessoas querem saber o que é VO2, mas o que é VO2? Igual eu meço quantos ml tem nessa garrafa de água, eu consigo medir qual a capacidade física do ponto de vista aeróbico do indivíduo com VO2. Quanto mais oxigênio uma pessoa consegue consumir, maior o VO2 dessa pessoa, o volume de oxigênio consumido por essa pessoa. O exemplo que eu sempre dou, imagina uma cidade enorme, Nova York, o quanto de energia essa cidade consegue consumir, e uma cidade pequenininha no interior de Minas Gerais, de onde eu sou. Quanto de energia essa cidade consegue consumir. Quanto mais desenvolvida a cidade, mais energia essa cidade consegue consumir. Então, pessoas com alto VO2 são pessoas com uma capacidade metabólica muito boa. Elas conseguem captar energia, utilizar energia para movimento ou qualquer outra coisa. VO2 começou a se tornar interessante no primeiro momento para avaliação de atleta. Foi a primeira turma que começou a ficar animada a ver isso. Falei assim, pô, quanto melhora o meu VO2, provavelmente melhora a minha capacidade de treino, de competir. Só que o cara aproveita melhor oxigênio, é isso? Sim. Ou ele bota mais oxigênio para dentro? Imagina que eu respiro oxigênio. Eu respirei aqui, vamos pensar. Uma pessoa respira 5 litros de oxigênio ali. Esse oxigênio, ele vai cair na sua circulação e sua célula vai ter que captar esse oxigênio. O máximo de capacidade de captação de oxigênio dessas células seria o VO2. É como se fosse o aproveitamento. É o que eu digo que é o condicionamento, literalmente. É como se a pessoa fosse mais condicionada. Mas é como se ela aproveitasse mais aquele oxigênio. Então, com um pouquinho de oxigênio, o cara consegue fazer um montão de energia, enquanto a gente, que não é tão condicionado, precisaria de muito mais oxigênio. Por isso que o cara com VO2 alto, ele não precisa ficar muito ofegante na corrida, correndo muito rápido. Ele conversa com você num pace de 4,30 e você com fazendo joinha, 4,30 morrendo. Ele utiliza melhor o oxigênio. É interessante. Mudar a capacidade pulmonar, poucas coisas conseguem fazer. Talvez só natação consiga aumentar a capacidade pulmonar. Nada mais consegue. Assim, sua capacidade pulmonar é meio que fixa. Você diz respirar mais. O quanto de oxigênio consegue entrar no seu corpo. Mas o quanto que sua célula consegue utilizar desse oxigênio, isso você consegue mobilizar. Então, isso é treinável. Não tem nenhuma medicação que faz isso, nenhum soro que faz isso, pelo amor de Deus. Mas hoje está na alta disso. Né? Mas treinamento claramente faz isso. Então, isso até entra na plausibilidade. Olha, se eu treino bem, possivelmente eu estou melhorando todo o meu sistema cardiovascular, eu estou melhorando a minha célula lá dentro, ela usa energia de forma mais adequada, ela limpa as coisas que tem que limpar, eu consigo ser mais disposto para o meu dia a dia. Quanto maior o VO2 em diferentes populações, então se eu falar em paciente que tem doença cardiovascular, em paciente que não tem nada, em paciente que tem doença oncológica, mais tempo essa pessoa vai viver. Tem um estudo super legal que eles avaliaram o VO2 de adolescentes. Os moleques tinham 14 anos de idade e faziam a avaliação do VO2. E de forma prospectiva, eles foram avaliados 30, 40 anos depois. Essas pessoas com mais VO2, elas tinham maior capacidade laboral, elas trabalhavam por mais tempo e elas se afastavam menos de trabalho. Ou seja, olhar para VO2 talvez seja uma coisa não de benefício individual, mas talvez de benefício social. Se você está deixando uma sociedade com melhor capacidade física, possivelmente as pessoas estão trabalhando mais e sendo mais ativas. Porque é legal completar sua maratona, sua meia maratona? Demais. Mas assim, para o dia a dia, por que isso muda? Por que olhar para esse dado muda? Porque você vai viver mais tempo e você vai viver melhor. Possivelmente as coisas do seu dia a dia vão ser mais fáceis. Se você corre 5 km em 20 minutos, é muito possível que subir 3 lanches de escada se o elevador estiver cheio não vai ser aquela coisa que você vai chegar esbaforido para fazer uma reunião importante. Então, esse tipo de pouquinha coisa que tem também faz sua vida tenha muito mais qualidade de vida, digamos assim.